Olá, paz do Senhor. Hoje iniciamos uma nova semana e eu tenho certeza que será uma semana abençoadíssima. O Espírito Santo já tem falado comigo há alguns dias. Hoje eu trago uma mensagem para você que eu tenho certeza que vai fazer total diferença na sua vida. O título dessa mensagem já é por si próprio impactante. Você deve estar se perguntando: que lugares vazios são esses? E eu quero te explicar por que não existem lugares vazios. Antes de mais nada, você tem que entender de uma vez por todas que estamos em uma verdadeira guerra espiritual. Da luta, você tem que ficar a par da luta do bem contra o mal. E aonde que está fundamentado isso? Está lá em Gálatas 5,17. Você não precisa ler, vou ler rapidinho para você um trecho aqui. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais, porventura, seja do vosso querer. Olha que interessante. Então, você primeiro tem que se conscientizar que está numa guerra. Por quê? Para que você fique prevenido, para que você não deixe os espaços vazios. Em uma guerra não há posição de neutralidade. Você tem que assumir se você está do lado do bem ou do lado do mal, do lado da carne ou do lado do espírito. E aonde que entra o fundamento, o cerne dessa mensagem, que diz sobre lugares vazios? É muito simples. Quando existe um lugar vazio, uma cadeira vazia, ela será ocupada imediatamente. Ou será ocupada pelo bem, ou será ocupada pelo mal. Por isso que eu quero citar aqui alguns exemplos, para que você fique atento. Eu vou te citar alguns exemplos que podem acontecer no seu dia a dia. Por exemplo, na família. Eu vou te dar um exemplo que não existe lugar vazio. Se você é pai, se você é mãe, e você não assume a sua posição, se você não participa da vida do seu filho, da sua filha, um amigo drogado, uma amiga às vezes no mau caminho, vai participar, vai ocupar o lugar que você deveria ocupar, porque não existe lugar vazio. No casamento, se você não assume a sua posição de cônjuge, se você não participa, se você não assume o seu papel de marido, de mulher, se você vive como se fosse solteiro, sendo casado, pode ter certeza que surgirá uma terceira pessoa e ocupará esse lugar que deveria ter sido ocupado por você, porque não existe lugar vazio. No seu trabalho, por exemplo, se você tem que fazer um trabalho e vai protelando, não faz ou faz mal feito, pode ter certeza que surgirá uma terceira pessoa, às vezes até mal intencionada, usada pelo inimigo, para te dar uma rasteira e ocupar de vez esse lugar que você deveria ter ocupado. Às vezes você fica pensando: será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E enquanto você pensa, uma terceira pessoa enviada pelo mal vai lá e ocupa aquele lugar. Vai lá e faz aquilo que você deveria ter feito. Olha só como isso é verdadeiro. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Isso é em todas as áreas das nossas vidas. Eu vou te dar mais um exemplo. Por exemplo, isso é muito importante. Na igreja, por exemplo, né? Às vezes as igrejas falam: não podemos assumir uma posição política, não podemos dizer se somos de esquerda ou de direita. Enquanto nós ficarmos de braços cruzados, pode ter certeza que o mal assumirá a posição, que o mal colocará representantes políticos lá. Por que nós devemos ter representantes no Congresso Nacional, por exemplo? Para votar pautas importantes para nós, para votar pautas que têm fundamento, que respeitam os valores da Bíblia. Por isso que nós não podemos ficar neutros, não existem lugares vazios. Por exemplo, também no mundo espiritual. Olha, talvez o que eu vou falar aqui seja o mais importante agora. No mundo espiritual, você também não pode ficar neutro. Assuma a sua posição de filho, de filha do Senhor, porque se você não for filha do Senhor, você será filha do mal, filha de Satanás. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando você não ouve uma música cristã,
você não vai ficar sem ouvir uma música, você vai ouvir uma música do mundo, e a música do mundo só fala de coisas ruins, que vão impregnando na sua mente. É como um alimento, você não vai ficar sem se alimentar. Ou você vai comer uma comida saudável, ou você vai comer uma comida nociva. Você não vai ficar sem se alimentar, porque não existem lugares vazios. Ou você está louvando a Deus, ou você está louvando Satanás. Agora você vai me perguntar, como que eu louvo Satanás? Você tá louco? Não, não estou não. Sabe como que você louva Satanás? Quando você murmura. Toda vez que você murmura, você está louvando Satanás. Por isso que a murmuração é altamente desagradável ao Senhor. Por isso que ele reprova a murmuração. Então abra sua boca para louvar, para engrandecer, para agradecer ao Senhor. Não fique de boca fechada. Sabe por quê? Porque em algum momento você vai falar o mal, você vai murmurar. Fale palavras boas, palavras que edificam. Louve ao Senhor. Assuma a sua posição no mundo espiritual. Porque conscientize. Se você ainda não havia se conscientizado, faça isso hoje. Assuma a sua posição. Não existem lugares vazios. Então, ocupe o seu lugar. Como que você vai ocupar o seu lugar? Se posicionando hoje na família, no trabalho e principalmente na vida espiritual. Assuma a sua posição de filho de Deus e você vai ver toda a diferença na sua vida, tá bom? Não existem lugares vazios. Ocupe